Bom dia, Igreja do Senhor. Graça e paz. É uma alegria para nós, mais uma vez, podermos estarmos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E eu convido você nessa hora para que juntos nós possamos nos apresentar ao Senhor e nós possamos nos alegrar, em nome de Jesus, ao ouvir a sua palavra e logo depois poder também ter o privilégio de estudar a palavra do Senhor. Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Somos gratos, ó Pai, pelo teu grande e infinito amor que o Senhor tem colocado à nossa disposição, o amor que o Senhor nos criou, o amor que o Senhor nos alcançou através de Cristo Jesus. E agora, Pai, dispomos do teu cuidado sobre nossas vidas. Portanto, Pai, no nome de Jesus, nos dá o privilégio, Pai, de podermos ouvir a tua palavra, acolher em nosso coração, colocar em prática, Pai, na nossa vida, para que assim nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. E nós possamos viver aquilo que tu queres. Porque sabemos, ó Pai, que é bem melhor de tudo aquilo, Senhor, que nós entendemos que seria melhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que os nossos ouvidos, corações e mente estejam atentos, ó Pai, para ouvir a tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amados, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 139, o versículo 16. Vamos ler somente um versículo. Depois nós vamos em Lucas, capítulo 8, e vamos ler do versículo 4 até o 8. Mas primeiramente eu gostaria que você abrisse em Salmos 139, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até o 8. A palavra de Deus diz assim: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse essa parábola. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e ao crescerem com ela, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. E dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amados, a palavra que eu queria trazer hoje para o nosso entendimento, a palavra que Deus colocou em meu coração, que é destinada para todos nós, é: qual é a vida que nós queremos? Qual é o tipo de vida que nós queremos para nós? É a vida que Deus quer ou a vida que eu quero? Né? Eu tenho que fazer essa escolha. O que eu quero para mim? O
que é que você quer para você? É a vida que Deus quer ou a vida que nós achamos que é certo? Ao ler esses 2 versículos aqui, a palavra de Deus é bem clara quando diz que nós, ao sermos formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já tinha preparado para nós toda a nossa história. E diz ele que a nossa história já estava escrita quando, sem nenhum deles, nenhum dos dias foram vividos. Ou seja, Deus tem algo especial para nós. Deus tem algo especial para nós. Mas nós colocamos em prática na nossa vida a vida que Ele quer ou a vida que eu quero, a vida que nós queremos, a vida que nós achamos que é certo. A bem da verdade, amados, tudo aquilo que nós vivemos, nós colhemos, nós temos as consequências dos nossos atos. E ao colher, nós vamos colher boas coisas, ou então, pelo contrário, vai depender daquilo que nós estamos trazendo para a nossa vida, aquilo que nós estamos decidindo, aquilo que nós estamos vivendo. Mas uma coisa, amados, nós não podemos nos enganar. Tá? A palavra de Deus, ela é boa, perfeita, ela é agradável. A palavra de Deus vem para nós, para nos dar uma condição de vida, para que nós sejamos abençoados em todos os sentidos. Deus quer o nosso melhor. Nós somos o melhor da criação de Deus. E nós temos que entender que a palavra de Deus, por mais que venha nos confrontar, por mais que venha falar a verdade para nós, por mais que venha a doer em nós, mas se nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida cuidada pelo Senhor, uma vida onde nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus quer para nós, a bem da verdade, amados, nós vamos ter que abrir mão da vida que nós temos, da vida que nós achamos que é certo, daquilo que nós queremos, daquilo que nós gostamos, em prol da vida que Deus dá para nós. É um sacrifício. Pode ser uma tortura, pode ser difícil, mas quem foi que falou que andar com o Senhor, viver o cristianismo, viver o evangelho da salvação, da graça, da misericórdia, é fácil? Quem foi que disse que é fácil? Não, nós temos que abrir mão de nossa vontade para que nós possamos dar espaço e dar vazão em nossa vida para aquilo que Deus quer. Ou nós vamos viver o que nós queremos, ou vamos viver aquilo que Deus quer. Ou é uma coisa ou outra. Se eu estou vivendo uma, eu não posso desfrutar da outra. Por mais que eu a deseje, por mais que eu a quero, eu tenho que abrir mão de uma para que eu tenha a outra. E quando a vontade de Deus se faz na minha vida, quando ela está presente na minha vida, eu a busco cumprir exatamente como Deus tem determinado para mim, com certeza, no final, eu vou ter maravilhas, bênçãos na minha vida, do qual eu nem sequer tenho a capacidade de imaginar. Porque a palavra de Deus, amados, ela é bem clara quando diz, né, que Deus, ele faz infinitamente mais por nós do que nós pedimos ou pensamos. Essa é a verdade. E ao passo que diz Romanos, capítulo 12, nos primeiros versículos, né, conforme eu vou sendo transformado, conforme eu vou buscando essa transformação na minha vida, ao final eu vou provar de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável que vem de Deus. Então cabe a nós, amados, exatamente escolher qual é a vida que nós queremos viver, a que nós achamos certo ou a vida que Deus quer nos dar.
Como eu falei, tudo tem consequências. Ao analisar esses dois textos que nós lemos aqui, de Salmo 139, versículo 16 e Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 8, nós podemos ter um entendimento. A semente falada aqui em Lucas, capítulo 8, a semente aqui é a palavra de Deus. A semente aqui, ela sempre vai ter a qualidade que sempre teve. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é sempre a mesma e ela é de boa qualidade para as nossas vidas. O que vai mudar aqui, amados, é o solo que vai receber esta semente. E aqui foram mencionados nessa leitura, 4 tipos de solos, 4 maneiras que a palavra foi recebida, né? E nós temos exatamente que saber como nós estamos recepcionando a palavra de Deus, como é que nós estamos recebendo a palavra de Deus, como é que ela está fluindo na nossa vida, como é que ela está trabalhando na nossa vida, ao passo que nós permitimos que isso aconteça. Nós temos buscado viver a palavra de Deus intensamente, nós temos buscado viver a palavra de Deus de forma que ela venha produzir os seus frutos na nossa vida. Nós temos que fazer a nossa parte para isso. Nós temos que entender que nós vivemos num mundo onde o seu contexto é totalmente diferente e contrário ao que diz a palavra de Deus, ao que Deus quer para nós. Deus tem um padrão de vida para nós, já determinado, um padrão de vida determinado para nós. E o mundo tem um outro padrão totalmente contrário e que milita contra exatamente o padrão que Deus tem para nós. E nós somos levados, muitas das vezes, pela maioria. Nós achamos que aquilo que a maioria está fazendo é certo, e nós somos levados a se deixar levar por isso. E acaba que quando nós colhemos as consequências desses atos, dessas atitudes, dessas escolhas, aí sim que nós vamos nos deparar que algo está errado. Mas, amados, quando nós colhemos as consequências, aí já é um pouquinho tarde, já é tarde, porque as consequências elas podem ser evitadas no início, quando nós decidimos o que nós queremos, quando nós nos mantemos firmes diante daquilo que é bom. Caso contrário, nós só temos a lamentar, porque as consequências vão vir conforme as escolhas que nós fizemos. Então, a palavra de Deus está disponível. Um dia ela chegou até nós, um dia ela foi pregada, e nós estivemos ouvindo a palavra de Deus. Agora, o que é que nós estamos fazendo para que essa palavra venha produzir os frutos na nossa vida? Como é que ela está sendo recepcionada em nossa vida? Eu, ao meditar nesse entendimento, eu estava lendo o que John Stott fala acerca de como nós recebemos a palavra. Eu quero compartilhar aqui com você para que eu possa logo em seguida fazer a conclusão desse entendimento. John Stott vai dizer acerca da semente e do solo, da palavra e dos ouvintes. John Stott vai dizer assim: alguns não dão à palavra nenhum tipo de recepção. Ela nunca penetra em suas defesas. Eles têm uma mente fechada e um coração duro. Estão extremamente vulneráveis ao demônio. Outros dão à palavra uma recepção superficial. Eles a recebem com entusiasmo no início. É verdade. Por um período curto de tempo, parecem ser crentes, mas a semente nunca cria raízes. A rocha sob o solo. Consequentemente, quando a luz
agressiva do sol, que é a tentação e as perseguições, se abate sobre elas, a sua vida espiritual se atrofia. Outros dão à palavra uma recepção confusa. Recebem a palavra, mas recebem também outras coisas em profusão. Não conseguem discernir entre aquilo que é mundano e o que é espiritual. Orgulham-se de manter uma mente aberta, tão aberta que não conseguem manter nada nela e nem fora dela. No fim, negócios, prazer e riqueza, como os espinhos, sufocam a vida espiritual. Outros, no entanto, dão à palavra uma recepção sincera, apegam-se a ela e perseveram, dão a ela prioridade, cultivam-na e dão fruto. Essa é a palavra de John Stott acerca desses dois textos, desse texto aqui da parábola do semeador. Amados, eu sou uma pessoa que eu gosto de natureza, eu gosto de interior, eu gosto de estar em contato com as coisas, em fazendas, em sítios, com a natureza. Eu gosto de estar com a natureza. O local onde eu estou morando, eu acho uma bênção agora, que ao levantar, a gente ouve o canto dos pássaros e tudo mais. Quando eu morava em Belém, quando eu tirava férias do meu trabalho, eu ia para o interior do estado, Castanhal, e eu ia para uma fazenda de um pessoal que é parente nosso, da nossa família, e eu ia para o interior de Castanhal, em Angapi, para um sítio, e ali eu ficava 15 dias, sem energia elétrica, somente vivendo aquilo que Deus permitia ali naquele lugar. Coisa boa, maravilhosa, a gente poder desfrutar da natureza ali, com aquela pureza toda. Maravilha. E as pessoas me questionavam, mas eu gostava disso. Mas uma coisa me intrigava, que de tempos em tempos, aquela pessoa que era dona daquela propriedade lá, ela trocava de terra. Ela já tinha vindo do nordeste do nosso Brasil e estava ali naquela região, em Castanhal, interior de Castanhal, na localidade de Inhangapi, e dali mudou para outro lugar, e depois para outro lugar, e agora, se eu não me engano, está aqui em Tailândia, aqui na outra região do nosso estado. E eu fico intrigado por que essas mudanças assim. E exatamente a resposta que eu tive é que eles estavam à procura de solos que pudessem produzir bons frutos. E eu entendo, amados, nisso aqui, que nós temos um entendimento para a nossa vida também. Quando algo não está bom, amado, quando algo não está bem na nossa vida, nós temos a oportunidade de trocar por outra coisa melhor, para que venha nós, eu e você, colhermos bons frutos daquilo que nós almejamos. Mas o que nós temos que entender é que se nós temos os nossos desejos daquilo que nós achamos que é bom para nós, eu quero que você saiba que Deus tem coisas melhores ainda para mim e para você. Então, se aquilo que nós temos produzido na nossa vida, de repente, não tem trazido um bom resultado, que a gente tenha a oportunidade de mudar. Quem sabe não é a hora de nós darmos a oportunidade para que Deus possa produzir em nós aquilo que Ele quer. Fazer com que essa semente que Ele tem plantado, ela venha a ser colhida
e venha produzir na nossa vida bons frutos. Amados, a semente, como eu falei, ela nunca vai perder a qualidade. A semente vai estar lá. Vai depender do solo que a recebe, se é um bom solo ou não é. Produzir a 100 por 1 é aquilo que Deus quer na nossa vida, ou seja, tudo de bom, na plenitude de Deus, a alegria para a nossa vida. Vai depender exatamente daquilo que nós queremos, que eu quero, que você quer. Né? A palavra de Deus, amados, nesse Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 4, ele começa dizendo mesmo assim, ó: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele falou essa parábola. E no final, a última parte, ele diz-me assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que Deus está falando aqui através dessa palavra para os nossos corações é que as pessoas que vieram ali de várias cidades, pessoas que vieram se reunir ali, muitas pessoas de várias cidades estavam ali perto de Jesus, estavam ali vários solos, vários tipos de pessoas. Vários tipos de pessoas. E no final ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, cabe uma pergunta aqui para nós: qual é a importância que nós temos dado à palavra de Deus? Nós temos ouvido na inteireza, nos detalhes, e temos procurado colocar em prática na nossa vida, porque não basta só ouvir, nós temos que colocar em prática. Nós temos que saber como é que nós temos recebido a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É para todos. Vai depender de como nós estamos recebendo. Amados, Deus quer produzir em nós algo maravilhoso, bom, perfeito e agradável. Só depende de cada um de nós. Como nós lemos lá no Salmo 139, Ele já tem preparado tudo. Ele já escreveu a nossa história. Basta que eu ou você venhamos escolher o que é que nós queremos viver. Aquilo que Deus quer ou aquilo que nós achamos que é certo, que eu quero, o que você quer. A escolha cabe a nós. E com certeza o Senhor está sempre de braços abertos para receber eu e você, quando nós entendemos que até então nós temos falhado, ou pouco buscado, ou temos dado pouca importância para aquilo que Deus quer para mim e para você. Mas nós podemos mudar isso hoje e poder colher exatamente o resultado daquilo que Deus quer para mim e para você. Eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus, e que nós todos possamos fazer essa reflexão esta manhã. Deus Pai, Deus amado, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos te pedir, Senhor, que no nosso coração esteja, Pai, a tua palavra, e nós possamos ser fiéis, ó Pai, diligentes, e nós possamos, Pai, trazer essa palavra para o nosso coração com alegria e fazer com que ela venha produzir os seus frutos, ó Pai, porque a semente é boa, é de boa qualidade, e ela vai cumprir, Pai, o seu propósito quando assim nós permitimos, e nós queremos e desejamos e fazemos com que essa semente venha a estar num solo desejoso, um solo que almeja ver cumprido em nossas vidas aquilo que Deus tem preparado. Portanto, Senhor, no nome de Jesus, que todos nós tenhamos esse entendimento e possamos com muita alegria fazer cumprir
em nossas vidas aquilo que tu queres. Abençoa, Pai, a todos. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.